Esta semana, Pedro Mexia declara-se convergente quanto ao enunciado de objetivos. Onde é que nós já ouvimos falar disto? João Miguel Tavares sente-se nas nuvens, agora que a TAP já é uma empresa privada. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se vesgo. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos neste final de semana marcado pelo choque dos atentados em Paris. Já estão contabilizados nesta altura cerca de 130 mortos e o número pode ainda subir. Daqui a pouco vamos fazer humor, talvez, mas neste caso não há forma de fazer piadas com um caso destes. O que é que o impressionou mais neste ataque, Pedro Mexia? Bom, o que impressiona mais é sempre a ideia de alguém matar gente que não conhece e com a qual não tem nenhuma queixa, nenhum agravo. Apesar de tudo, nós conseguimos perceber, não justificar, não aceitar a maioria dos homicídios, no sentido em que uma pessoa está muitas vezes a responder a uma ofensa real ou imaginária, mas evidentemente que entrar num café ou numa sala de concertos e disparar é sempre o mais chocante de tudo. Mas apesar de tudo, nestes momentos, ao horrivelmente mau, parecem aqueles momentos bons da natureza humana, e eu não digo esta frase muitas vezes, que foi, por exemplo, quando havia aqueles corpos estendidos no chão, as pessoas das casas a tirarem cobertores e lençóis para taparem os mortos, as pessoas a abrirem as portas das suas casas para recolherem as pessoas que estavam na rua e que não tinham transporte para regressar, as pessoas a saírem do estádio a cantar a Marselhesa. Apesar de tudo, houve alguns momentos em que se percebeu que a França está, não direi preparada, que ninguém está preparada para isto, mas está aparentemente resiliente no momento em que isso é muito necessário. Que consequências é que antevê depois disto, João Miguel Tavares? Depende de quão a sério o François Hollande vai levar aquela sua declaração sobre a questão da guerra, não é? Sobre o ato de guerra. Mas acho que é expectável que mais dia menos dia a velha promessa de Obama do no boots on the ground tenha que ser alterada. Eu não vejo como é que um país como a França e a Europa já como um todo possam continuar a aceitar que isto continue a acontecer no seu território, sobretudo com este tipo de gravidade. Obviamente teve que haver falhas, não é? Há ali falhas fortes a nível de serviços secretos, porque é um ataque de tal forma coordenado, envolvendo tanta gente, em tantos sítios, e portanto existem falhas, evidentemente, mas é preciso reagir. É preciso reagir e eu acho que, para já, se calhar, como europeus, temos de alguma maneira de admitir que aquilo vai acontecer mais vezes, que é uma coisa que acho que as nossas sociedades não estão preparadas, mas isso, eu penso que a gravidade não é só o número de mortos, é o que aconteceu especificamente neste caso. Não é? Portanto, gente a entrar com armas automáticas em discotecas, quer dizer, isto não tem fim, não é? Quer dizer, desde que haja malucos suficientemente disponíveis para morrer, não é? Isto pode continuar a acontecer numa sociedade, apesar de tudo, tão aberta como é a sociedade europeia. Portanto, não me parece que as coisas fiquem iguais. Acho que, mais uma vez, há mais uma subida de nível. Até por uma coisa que não é, evidentemente, o que mais perturba nenhum de nós, o que mais perturba as pessoas é, naturalmente, ver morrerem pessoas às dezenas ou às centenas, mas há um pequeno pormenor, que não é tão pequeno quanto isso, que é normal que gere especial apreensão. Eu acho que este é o primeiro atentado, se bem me lembro, daqueles à tocha, metro de Londres, etc., que acho que é o primeiro atentado onde está um chefe de Estado nas imediações das deflagrações. E, claro que não é isso que preocupa as pessoas, querem lá saber do chefe de Estado, mas do ponto de vista dos serviços de segurança e da maneira como é encarada a ameaça quando uma potencial vítima é o Presidente da República, internamente isto faz soar alarmes diferentes, como sabemos.
O facto de estarmos aqui neste canto da Europa fala-o sentir mais protegido, digamos assim, ou nem por isso, Ricardo Araújo Pereira? De um certo ponto de vista, não, porque isto diz-nos respeito, não é? Mesmo estando aqui um pouco mais longe, isto diz-nos respeito e eu espero que a reação seja também, contribua para, dificilmente será, mas até porque este tipo de caso é difícil de resolver, como é evidente, mas espero que contribua para a solução e não para agravar o problema, porque eu lembro-me que em 2001 os Estados Unidos foram atacados e 15 dos 19 terroristas eram sauditas, o cérebro da operação era saudita, os principais financiadores eram sauditas e os americanos invadiram o Iraque. E, portanto, eu espero que haja um discernimento um pouco melhor. E, nessa altura, a propósito de estarmos no canto da Europa, onde eles congeminaram essa excelente estratégia foi nas lajes. E, portanto, por outro lado, apesar disto não, quer dizer, de estarmos a uns bons quilómetros de Paris, lá está, como eu dizia no início, isto diz-nos respeito e temos ainda as redes sociais. As reações nas redes sociais costumam, desta vez, pareceram, de um certo ponto de vista, melhores, porque não houve ninguém, ao contrário do que aconteceu em janeiro, desta vez ninguém disse bom, claro, mas eles ainda com certos arriscam-se. Desta vez ninguém disse, ao contrário dos cartunistas, do que disseram com os cartunistas, ninguém disse isso. E também ninguém se pôs em bicos de pés para se comparar. Ninguém disse, da outra vez era, pois, eu também sou humorista e uma vez alguém me disse para eu estar calado. E comparou-se com aquilo e desta vez ninguém disse, realmente eu uma vez também estive num concerto e aconteceu uma coisa desagradável que foi acabar a cerveja. Ninguém, toda a gente teve o bom senso de não se comparar com vítimas de uma tragédia desta magnitude. Mas já começa a haver reações cavernícolas, o que é sempre inevitável. Incluindo, não da própria, mas de pessoas próximas de uma senhora que é a única pessoa que pode lucrar com isto, que é Marine Le Pen. Houve algumas pessoas da Frente Nacional que no Twitter escreveram, então, claro que isto ia acontecer, abrimos as portas à mosqueização. Sim, o alegado passaporte grego, não é? A ser verdade. Passaporte sírio. Para além dessa, Sim, para além passaporte dessa sírio atribuído alimentação, na de fazer Grécia. o link com os refugiados, etc. Bom, nas próximas horas e nos próximos dias vamos certamente ter desenvolvimentos na sequência destes ataques de Paris. Agora, a situação política nacional, numa altura em que o país, é oficial, está em gestão corrente e com o Presidente da República a fazer as malas para ir refletir para a Madeira durante 2 dias. Vamos então aos contributos do Governo Sombra para a resolução dos problemas da pátria e começamos pelo Ricardo Araújo Pereira, que quer ser desta vez Ministro da Revisão Constitucional Mensal. E basta uma por mês? Não tenho a certeza porque às vezes os acontecimentos sucedem-se com uma velocidade que talvez requeira uma periodicidade maior na revisão constitucional. Qual é o grande objetivo da sua pasta ministerial? É satisfazer o Sr. Primeiro-Ministro e quando os resultados das eleições não forem do agrado dele, possa a gente rever a Constituição de modo a repetir o sufrágio. E Pareceu-lhe boa ideia a sugestão de Passos Coelho para que se faça uma revisão constitucional muito boa. Rápida? Sim, pareceu muito boa ideia por várias razões. Primeira, porque é sempre bom a gente constatar que o Primeiro-Ministro, afinal, sabe o que é a Constituição. Ele sabe o que é. Segundo, eu sempre pensei, é surpreendente, porque eu pensei, tendo em conta a maneira como ele governou durante estes 4 anos, a maneira como ele governou parecia indicar que ele pensava que a Constituição já tinha sido revista, porque havia muitas regras nas quais ele se borrifou. E, portanto, também fiquei surpreendido com o facto de ele dizer e se a gente mudasse aquilo? Mas o principal para mim é o seguinte. O Primeiro-Ministro, ex-Primeiro-Ministro, o atual, não sei bem qual é o estatuto. Não sei bem qual é o estatuto neste momento, mas o Primeiro-Ministro tem de queixar-se a Cavaco Silva. O principal responsável por isto que está a acontecer, que é uma daquelas... Vai dizer as leis antes, as eleições em junho? Pois claro, sabes porquê? Mas isso também tinha que mudar a lei eleitoral. Não, mas quem preza muito a estabilidade não marca eleições para uma altura em que tem os poderes reduzidos e por isso não pode devolver a estabilidade ao país caso
seja necessário fazer uma nova eleição. Acho que está escrito na lei. É mais fácil mudar essa. Sabes quem é que está a de acordo? Constituição. Sabes quem é que está de acordo Constituição, umas contigo? podem mudar, as outras A outra pessoa que esta semana defendeu que se deve mudar a Constituição. Quem foi? Vasco Lourenço disse que se deve mudar a Constituição para destituir o Presidente da República. Isso está bem. Portanto, isto está para todos. Certo, Está para todos. Não, mas E o que é que lhe pareceu a... Atenção, eu sou uma pessoa que não... toda a gente sabe. É deixá-la estar. Não é isso. Não é deixá-la estar. Não tem a ver com isso. É só sobre... Eu não faço julgamentos morais sobre as pessoas que são de esquerda e de direita. Eu acho que não há nenhum julgamento moral envolvido. E, portanto, eu sei perfeitamente que há morais e outros. Eu sei que há chalupas em todos os quadrantes. Estás a perceber? Eu não sei perfeitamente. E o que é que lhe pareceu a referência ao Acabaste de reviralho? chamar chalupa a Vasco Lourenço? Acabei. A referência ao reviralho deu uma sensação de que faz falta na Universidade de Verão do PSD, onde a propósito nunca ninguém se licenciou. Nunca ninguém repara nisto, mas eu estou atento. Aquilo não tem números clausos, ainda por cima, entra quem quiser e nunca ninguém acaba por... E às vezes é ao domingo. Às vezes é o domingo, que é sempre perigoso. Mas faz falta uma cadeira de História, acho eu, na Universidade de Verão do PSD. Porque esta semana tivemos a referência ao reviralho A bandeira soviética. e a JSD fez um cartaz e a fotografia da bandeira soviética que eles escolheram É a libertação de Berlim. exato, é a libertação de Berlim, que não é, enfim, digamos que Não é uma coisa não má, é dos digamos. piores momentos da União Soviética, não é dos piores momentos. E, portanto, basicamente o que o cartaz está a dizer é: lá vêm estes bandalhos que acabaram com o nazismo. É isso. E isto do reviralho, uma vez que a palavra também tem a sua história e que tem a ver com as pessoas que se opuseram à ditadura, se calhar usávamos outro tipo de terminologia, acho eu, a não ser que o objetivo seja isso. Vejam Pode bem, ser. querem-me acabar com a ditadura, bandidos. Pode ser isso. A proposta de Passos Coelho de alterar a Constituição para fazer eleições agora rapidamente é mesmo para levar a sério, João Miguel Tavares? Não acredito que seja para levar a sério, não é? Foi a boca que surgiu esta semana e para a semana haverá mais bocas. Isso tem a ver com um ambiente que eu acho que se está a instalar. Eu acho que falaremos também mais disso no programa, que é uma espécie de ambiente de vale tudo. Porque é essa uma das grandes consequências daquilo que aconteceu. É que, a partir de agora, todas as entradas, sejam a pé juntos, sejam pelas costas, as pessoas passam a sentir que são válidas. A política nunca foi uma coisa muito bonita, não é? E eles nunca precisaram de grandes desculpas para esfaquearem uns aos outros. Mas agora é uma espécie de legitimidade para que isso aconteça. Esta é mas quer dizer, a mim não me admiraria até que qualquer dia esteja o PSD e o CDS a propor as 30 horas de trabalho, só para ver se o PS e o PCP entram em conflito na Assembleia da República. É uma espécie de vale-tudo. É evidente que, eu não sei se até o próprio Ricardo poderia admitir isso, se ele estiver numa noite simpática, que isto precisa de novas eleições. De facto, isto precisava de novas eleições. A situação a que se chegou, eu acho que já não se consegue sair dela sem uma clarificação. Agora, se eles não se conseguem entender nas coisas mais básicas, agora arranja-se 4/5 para conseguir uma revisão constitucional extraordinária. Deixa-me só perceber se o Ricardo está em noite simpática. Não estou numa noite muito simpática. Achas que isto por acaso está impecável? Não, porque há uma maioria parlamentar. Por exemplo, o Primeiro-Ministro diz assim: se aqueles que querem governar na nossa vez não querem governar como golpistas... Não, ele está a dizer que se o Costa governar é um golpe. Em princípio não é, porque... Os golpes, Um golpe, não digo, uma golpada. Não, mas ele diz golpes, golpistas ou fraudulentos. O que ele está a dizer é que a nossa Constituição e a nossa democracia permitem um golpe e uma fraude. Mas o que é engraçado nisso é que nenhum cenário... Normalmente os golpes são botas cardadas e chaimites. Mas estás muito literal. Nenhum cenário passado, ao presente, ao futuro, é golpista. Todas as coisas que podem acontecer... É permissível. É permissível o Cavaco ter dado Passos Coelho, como teria sido permissível ter dado a António Costa. É permissível... Mas há uma diferença. É que Passos Coelho não obteve maioria no Parlamento e António Costa, previsivelmente, terá maioria no Parlamento. Não é isso que eu quero dizer. Golpista no sentido de ir contra a lei, não. A lei permite tudo isso. A lei permite governo de gestão, a lei permite governo de iniciativa presidencial, a lei permite que o Presidente não dê posse ao governo, mesmo que eles tenham um acordo. A lei permite tudo. E se calhar há problemas da lei. Uma lei que permite tudo não é exatamente uma lei ideal. Portanto, ser golpista... E toda a gente acha que algumas destas coisas são golpes ou golpadas. Não há praticamente ninguém que diga uma coisa que é factual, é
tudo isto não é um golpe, tudo isto é possível. Eu acabei de dizer isso, há doutor. coisas inéditas, Sim, há tudo é legalmente há legítimo. coisas inéditas, há coisas Exato. discutíveis, mas tudo é Certo, legítimo. exatamente. Qualquer das soluções é legítima. Só Foi se o que eu acabei de dizer, Lourenço- Soutor. Só se o Vasco Lourenço, ofendido por tu lhe ter chamado chalupa, de repente saltar para cima de uma chaimite Atenção. e investir contra São Bento. Já agora, Isso só talvez para, seja- Qualquer luz de baixo. só para esclarecer, eu chamei chalupa a Vasco Lourenço de uma forma bastante subtil que o próprio provavelmente nem sequer teria reparado se o João Miguel não estivesse a insistir nesta tecla. Portanto, já, como chalupa era grave, mas isso já é outro... Para Bom, de... Não, mas até Paulo Mota Pinto, que foi juiz do Tribunal Constitucional e que foi deputado do PSD, disse duas coisas que eu acho que até são mais importantes de dizer se o PSD consegue ou não a maioria de revisão constitucional, porque a gente sabe que não consegue. O Paulo Mota Pinto disse duas coisas óbvias. Primeiro, que uma revisão constitucional não é uma arma de arremesso para uma discussão política, é uma ideia fundamental sobre como a nossa lei constitucional deve funcionar e, sobretudo, não se muda a Constituição como resposta a um caso concreto. Um caso concreto que está a acontecer neste momento. E, portanto, é evidente que esse é um golpe retórico. Que não E tem... consegue entender o objetivo de uma sugestão que Passos Coelho sabe de antemão que não vai vingar? Eu acho que Pedro Passos Coelho pode dizer qualquer frase possível e imaginária que contenha a palavra eleições. Que é o que faz parte de que se eu fosse do governo ou do ex-governo, também não sei como é que se chama, do governo, para todos os efeitos, eu em qualquer frase iria a palavra eleições. Eleições, eleições, eleições. É a única coisa que podem querer. Agora, se calhar há frases... Sim, eu acho que faz sentido. Eu acho que é uma estratégia que faz sentido. Se calhar não pôr eleições nesta frase que mete o Tribunal Constitucional, que mete a Constituição, mas eleições, eleições, eleições. Não há outra estratégia inteligente da parte do António Costa acusa a direita de estar a passar por um momento de ressabiamento nervoso. A expressão parece-lhe adequada? Isso tem todos para a troca. E as pessoas que disseram que estavam tão felizes como no 25 de Abril, por exemplo, com a perspectiva de um governo de esquerda. Portanto, há muita gente excitada, não é? Chalupas? Há muita gente chalupa. Há muita gente chalupa. Portanto, as pessoas têm que se habituar a perder eleições ou a perder governos ou a perder situações políticas que surjam de umas eleições. É assim que acontece. Não há cá golpes neste momento. João Miguel Tavares, se tivesse de escolher um momento emblemático do debate que depois redundou na queda do governo, na rejeição, Sim. ainda não caiu, ainda lá está. Que momento é que escolhia como momento particularmente relevante? Não posso escolher os desacordos clandestinos. Isso é nos próximos tempos. Houve os desacordos clandestinos, mas no debate propriamente dito, eu acho que foi o palavra dada é palavra honrada de António Costa. O palavra dada é palavra honrada. É preciso uma grande lata e, de facto, o Luís Montenegro, naquilo que foi provavelmente o melhor discurso que eu ouvi durante aqueles dias, que basicamente consistiu de antigas citações de António Costa, entremeadas por palavra dada é palavra honrada, porque, evidentemente, essas citações, todas elas contradiziam aquilo que estava a acontecer. E, para mim, esse foi o momento mais esclarecedor do debate. O Ricardo, se tivesse de escolher daqueles 2 dias o emblema de pugilismo parlamentar... Eu escolhi 2. Escolhi o discurso que o João Miguel... de que o João Miguel falou agora, porque Luís Montenegro falou disse várias vezes a palavra povo, que eu não sabia que fazia parte do léxico de Luís Montenegro, nunca tinha ouvido a palavra povo na boca de Luís Montenegro, e destacaria também o momento em que Catarina Martins acusou a coligação de ter um programa que não era mais do que uma mixórdia de temáticas. Mixórdia de temáticas é o elegante nome de uma rubrica que eu faço na Rádio Comercial e eu fico sempre satisfeito quando sirvo de arma de arremesso para chatear o Primeiro-Ministro. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira o cargo de Ministro da Revisão Constitucional semanal, enquanto o João Miguel Tavares quer ser, desta vez, Ministro dos Trabalhos de Casa extremamente mal feitos. E que punição é que propõe para tal falta? Não, punição, João Miguel Tavares. quer dizer, punição não precisa de haver reguadas.
Não precisa de haver reguadas. A única punição que eu aqui defendo, e que seja usada de forma muito veemente, é que o trabalho de casa passa a ser extremamente bem feito, de vez de extremamente, ou pelo menos ligeiramente bem feito. Portanto, isto é uma metáfora com alunos e professores. Exato, malta. Quem é que é professor e quem é que é aluno? Aqui o professor, só pode ser um, é o professor Cavaco, e o aluno é o menino António. O que é que se passa com o menino António? O menino António quer ser delegado de turma, mas ainda eu acho que ele não fez o suficiente para isso, quer dizer, e isso é demasiado evidente. É demasiado evidente. Ou seja, é demasiado evidente que António Costa fez um trabalho de casa muito mal feito. E eu não vejo outra solução, não sendo possível ir para eleições, até porque o Ricardo não as quer, eu não vejo outra solução para o professor Cavaco se não chegar ao pé do menino António e dizer: ó menino António, impecável, você quer ser delegado de turma e mandar nisto tudo, mas agora venha com o trabalho de casa bem feito, faça outra vez. É que não é um trabalho de casa, é um trabalho de grupo. É um trabalho. E há quem esteja a baldar no trabalho de grupo. Ah, bom. E evidentemente que o professor não pode aceitar aquilo. O professor Cavaco não pode aceitar aquilo. Com que argumentos? Com o argumento de que ele teve não um, mas 2 discursos em que colocou um caderno de encargos. O último, então, era bastante claro naquele caderno de encargos. Embora ele estivesse supostamente a falar para o governo do que estava a tomar posse, toda a gente percebeu que ele estava a falar para o governo que António Costa estava com vontade de constituir. Esse caderno de encargos não é minimamente cumprido. Um dos elementos do caderno de encargos era a estabilidade, não era? Era exatamente a estabilidade, a credibilidade... certo? Que implica... A estabilidade do governo. Isso é muito interessante. Não, eu percebo o sorriso irónico na cara do senhor moderador. Já vou desenvolver. Já vais desenvolver. Sim. Não há maneira de alguém olhar para aquilo e achar que aquilo é alguma coisa credível. O aquilo é os acordos que eram para ser um, e agora colocaram estas pessoas todas com esta dificuldade de saber se é acordos ou acordos. Se fosse só um, não havia este problema. Toda a gente sabia que era um acordo. Tinha-se evitado todos estes problemas na língua portuguesa. Aquilo que António Costa assinou com a troika de partidos não é nada. Não é nada. E portanto, as pessoas têm que computar. E às vezes dá-me muita graça dizer: mas existe uma maioria no Parlamento. Como é que se vai... Sim, existe. Mas também existe um sistema em que o Presidente da República tem alguns poderes. Portanto, das duas, uma. Ou se aceita aquilo que António Costa está a apresentar, ou então se faz aquilo que Cavaco Silva pediu. Não é possível as duas coisas serem compatíveis. E se Cavaco Silva simplesmente aceita aquilo que António Costa lhe trouxe, ele transforma-se numa espécie simplesmente de notário ou daqueles velhinhos que assinam qualquer coisa. Ponha-me o papel à frente que eu assino. Só um bocadinho, porque, Ricardo, já lá vamos, mas além da metáfora da escola primária, o João Miguel Tavares, que vem armado de uma riqueza metafórica bastante farfalhuda, tem, quanto a este caso, material de apoio para uma metáfora também futebolística. Não, acho que todos nós vimos isto. Isto foi uma daquelas coisas que aparecem no Facebook, aquela rede social cheia de criatividade e animação, que foi aquele senhor que colocou isto maravilhoso. Isto parece-me de longe o melhor resumo possível. Portanto, isto eram as imagens do Sporting Aroca, e em que lá está. Portanto, há uma carga vergonhosa de António Costa sobre Pedro Passos Coelho, e eu só espero que o árbitro, que neste caso não era, penso que era o Cláudio Machado, não é? É um resumo particularmente bom, porque vê-se que o Passos Coelho já não chegava à bola. Não chegava à bola, e então torna isso legítimo. É isso? Ele não chegava à bola. Eu só espero é que o árbitro, neste caso, como maioria absoluta, chegava à bola. E diga que isto é um penalti escandaloso, como é? Não é, atenção, a posição do João Miguel, eu leio o João Miguel, como está atenção. Obrigado. E às vezes com risco para a minha própria saúde, mas sempre com muita atenção. E o João Miguel disse no público, façam uma, e tem razão, ele disse, façam uma justiça de reconhecer que eu disse desde o início que a solução de António Costa, de haver um governo liderado por António Costa, era possível. Não falei em golpe, não falei em nada, e é verdade. Só que a posição do João Miguel aproxima-se perigosamente. O que o João Miguel está a dizer é: António Costa pode ter um governo, mas assim não. Lembras-te da posição assim não do professor Marcelo no referendo do aborto? Ele disse a mesma coisa. Eu até votava que sim, mas assim não. Pode fazer. António Costa pode ter um governo, mas eu não quero. Mas espera. Assim não. Mas tu que és um homem íntegro, certo, isso é verdade. sério,
Parece o Pedro Guerra a discutir. És O Pedro Guerra faz sempre isso. Estou a Sempre tentar isso. aprender, parece que ele tem muito sucesso. Tem pá. muito êxito. Tu que és um homem íntegro e sério e sólido e credível, quando lês aqueles acordos, Certo. não te diz, se calhar isto não é grande coisa. Epá, Não? já está na minha vez. Eu vou dizer Por o acaso seguinte, não estava, vamos lá mas ver. está bem. Vamos lá ver. Repara, o meu problema é o seguinte. Eu sei, tu fizeste um texto também sobre isso, que eu li com muita atenção. Tu disseste, não era por acaso as palavras que o Presidente tinha escolhido. O Presidente disse que queria um acordo, queria um governo coerente, estável e credível. O último governo que ele considerou suficientemente coerente, estável e credível durou 19 dias. Por isso, o António Costa só precisa durar 20. Só precisa dizer, ó Jerónimo e Catarina, durante 20 dias silêncio. Lá está. E já fez embora melhor. sólido, Não é? credível e íntegro, não estás a responder àquilo que te foi perguntado. Não, e de resto não é preciso durar dias nenhums, porque ainda não há entendimento, ainda não há governo de esquerda e já se desentenderam. Na TAP já se desentenderam. Pequeninos Ainda não- desentendimentos. É pequenino, a TAP é pequenino. Só repara, A TAP é uma coisa Quais são as pequenina. opções? Vai ler o que Cavaco tem comunicado, neste olha, vai ler o momento, Pedro comunicado do Mexia? PCP a propósito dos atenção. atentados de Paris. Há uma coisa que vocês têm que reconhecer em relação a este acordo, pode não ser sólido e tal, mas até agora ainda não houve nada de irrevogável. Até agora não há nenhuma mas isso é o posição contrário. irrevogável. Aquela coligação que supostamente se entendia contra o programa, deu no que deu, não é? Exato. E nós vimos o que foi até ao irrevogável. Portanto, imagina esta. Mas atenção, eu só quero uma coisa, que é para não dizeres que eu só estou aqui a destruir e a seguir vem um próximo acordo e eu digo, ainda não é este. E a seguir vem outro e digo, não, ainda não é este. Eu ficava muito feliz apenas com uma frase, que é: os subscritores comprometem-se a cumprir as metas do Tratado Orçamental. Se isso lá estiver escrito, Esse nunca eu já fico mas feliz. isso nunca estará escrito. Mas Esse podem, nunca estará escrito, mas não há podem acordo, dizer, nem podem acordo. dizer uma coisa mais básicazinha, que é do género: vamos aprovar o orçamento, ou mais do que um, não está dito. Não está dito, está. está Haverá dito uma nada. plataforma de entendimento com vista Sem saber o a sentarmos-nos... orçamento, sem conhecer o orçamento, tu queres que eles digam já que vão... Não é sem conhecer o orçamento. O primeiro podiam É- conhecer. Eles têm estado juntos, têm conversado sobre as medidas em questão de acordo que se vão plasmar num futuro orçamento conjunto. Certo? Certo. Portanto, já sabem, não Mas todas as não coligações- vão ficar surpreendidos no dia em que o orçamento é apresentado. Certo, mas todas as coligações negociam o orçamento cada vez que aparece o orçamento. Número 2, moção de censura. Eles comprometem-se a não votar moções de censura da direita, mas não se comprometem a não apresentar moções de censura. É uma coisa absurda. O PC e o Bloco não se comprometem a não derrubar o governo que vão apoiar. Não se comprometem. Mas isso normalmente não costuma estar escrito nos acordos. Terceiro. A gente compromete-se a não Terceiro. desrespeitar este acordo. Terceiro, há um problema no acordo, nos três, sobre as questões europeias, que é o seguinte: não é a gente dizer, porque eles têm entendimentos diferentes sobre a Europa, etc., e isso é problemático. Não há uma palavra sobre a Europa. Nenhum dos acordos assinados tem uma referência à Europa. Banco Central Europeu não interessa. Euro não interessa. A questão europeia não tem interesse nenhum, como toda a gente sabe, para a questão da crise. Nada. Isto é um acordo... Mas, ó Pedro... Isto é, como diz o Pedro Santos Guerreiro, é colado com cola de post-it. Certo. Que é uma coisa de uma insubstancialidade tremenda, não é? Mas eu não discuto que o acordo é frágil. Que o governo é Já frágil. é um pequeno Bom, passo. mas isso Mas a esquerda também tem direito a brincar aos governos frágeis. Não está. Não pode ser só a direita. Mas 19 dias! Mas como assim? 19 dias, toda a gente Está sabe a isto. acontecer pela primeira vez uma coisa em 40 anos de democracia que nunca aconteceu. Qualquer Não pessoa era a queda do admite. muro, afinal é uma brincadeira? É a queda do muro ou é uma brincadeira? Não, é brincadeira. um É uma brincadeira, não é uma brincadeira. É um governo com apoio parlamentar Mas tu maioritário. admites que António Costa já parte com uma legitimidade diminuída pelo facto de ter perdido as eleições, certo? E, portanto, a maneira que ele tem de responder a essa falta de legitimidade, ou essa legitimidade diminuída por estar a fazer pela primeira vez uma coisa que nunca aconteceu ao longo de 40 anos, é apresentar 3 acordos subscritos clandestinamente em lugares esconsos da Assembleia da República. Em lugares esconsos, mas agora até o lugar... Não, o lugar não. dizer, O lugar não. é o Mas lado, é o simbolismo, não quererem não é? estar na mesma sala. É o simbolismo. O PC... Estás a ver? Menos discussões há. Não, atenção, ouve lá. Quanto menos convívio. Ouve lá. Quantas vezes no Natal, e toda a Antes gente da- é da mesma família, O- gente não se vê o mês inteiro, está à mesa de Natal, pega-se. O PC não quis sequer estar na mesma sala para assinar um acordo. Quando há 30 anos ou 40 anos, ou lá quando foi, o Príncipe Carlos casou com a Diana.
uns dias antes do casamento, fizeram-lhe a famosa pergunta: está apaixonado? E ele disse: estou, seja isso o que for. É o espírito com que este casamento está a ser preparado. E não tiveram 2 filhos, mais ou menos? Foi felicíssimo. Pelo menos um tiveram. Pelo menos um tiveram os 2. É um modelo conjugal para que todos devemos seguir. É o casamento. Bom, o João Miguel Tavares fica então ministro dos trabalhos de casa extremamente mal feitos e o Pedro Mexia quer ser, Carlos, mas por eu esta gostava de semana, dizer- ministro liberal radical. Onde é que essa categoria se enquadra, Pedro Mexia? Como é que é Na possível? esquerda ou na direita? Eu vou enfiar aqui o que eu tinha para dizer no ponto anterior. Claro, mas vocês estão a enfiar tudo em todo lado. Nós enfiamos tudo em todo lado. Se eu vou desrespeitar o regimento, Mas porquê? porque em mim ninguém manda. Mas tu... O liberal radical. Liberal radical, o que é liberal isto? radical é o futuro, eu já ia chamar ministro, Mário Centeno, que, quando apareceu na política, ele tinha há pouco tempo publicado um livro chamado O Trabalho, uma visão do mercado, que logo no título não me parecia o título mais socialista do mundo. E fui a ler, e de facto não é o livro mais socialista do mundo, tem uma noção da flexibilidade laboral que choca algumas pessoas no Partido Socialista, ao ponto de, numa pirueta verbal divertida, o Paulo Portas lhe ter chamado um ultraliberal de Harvard. Disse Paulo Portas sobre Mário Centeno. Ora, Mário Centeno agora fez um périplo europeu em que deu entrevistas e em que falou com investidores, agências de notação financeira e o Diabo 4, e já foi posto na ordem por Catarina Martins. Referindo-se à dívida, fez algumas declarações sobre a dívida, afastando-se daquela ideia tão cara a muita gente do PS que as dívidas não se pagam, e a Catarina Martins já disse que ela estava equivocada, que não era assim. Mas há no próprio PS gente que pensa assim, portanto... Pois há, e nós sabemos quem O são. PS devia fazer um acordo consigo próprio. Sim, exatamente. Eu acho que tu devias defender isso. Depois... Mas tu estás a dizer uma coisa que mas é irritante, porque tu estás a dizer vem lá os comunistas, Não estou, e passado um bocado a dizer afinal eles não são assim tão comunistas, não são assim tão comunistas. Não. Bem, Mário Centeno não é assim comunista em Estás nenhum... a ver. Não, então, espera. tu concentras-te no Mário Centeno. Espera, vai ser o Ministro das Finanças. Já Exatamente. Concentro nele. Mas é isso, eu estou a encorajar. TAP e outras coisas que a esquerda quer que sejam revertidas. Diz Mário Centeno que não vamos fazer essas medidas, portanto, quebrar esses negócios já feitos, então, têm que estar sujeitas a uma avaliação quanto aos danos patrimoniais e orçamentais. Portanto, juizinho. Portanto, isto é o quê? Vai ser os transportes públicos também? Vai ser quantas destas coisas, com esta frase que Mário Centeno diz, sujeito a uma avaliação dos danos patrimoniais e orçamentais, vão à vida? Quantas? Como já houve quem sublinhasse... E pões a Catarina na beirinha do prato. Já houve quem sublinhasse Mas ela insiste em pôr do prato. Mário Centeno Ela tem nunca fica a na tarefa difícil de agradar simultaneamente à CGTP e ao Financial Times. Oh, Carlos, Qual dos dois é que lhe parece mais difícil de contentar, Ricardo Araújo Pereira? eu ainda sou do tempo, jovem, Carlos, eu sou do tempo em que se governava para agradar, como é que se chamava aquilo? Isso é o enxerto para ires falar do... Aos cidadãos, ou o que é? Não, é verdade, mercados. o que eu queria, o cavaco, eu queria falar do cavaco. Não és um bocadinho. político Era só profissional. o cavaco. Não és um político profissional. Isso Não, tem que ser desculpa metido. lá, Isso tem que ser metido, não é assim, não é à bruta, não Basicamente, eu não sou nada profissional, não há nenhuma coisa em que eu seja profissional. É porque nós não dissemos ainda que o Cavaco foi para a Madeira. O Cavaco, que previu todos os cenários. Eu já disse isso. Pois, está bem, mas ele não comentou. Previu todos os cenários, foi para a Madeira. O Cavaco, que aprovou orçamentos inconstitucionais, lá está, o João Miguel diz assim, o Presidente da República não pode dar posse a um governo fraco. Ele aprovou orçamentos inconstitucionais. João Miguel. Bom, ele foi para a Madeira. Eu tenho aqui a notícia do Público sobre a ida de Cavaco para a Madeira. Sim, Agora está a fazer as malas. é uma ida... portanto, o país está ligeiramente... Há uma perturbação qualquer, com o país. Mas ele vai porquê? Porque é uma visita integrada no roteiro por uma economia dinâmica, que é o melhor para dar dinamismo à economia, não haver governo nenhum. E ele vai... E já agora fica aqui a nota, é uma nota marginal, mas é tão interessante que eu acho que vale a pena. Porque o Gabinete da Presidência, diz o Público, esteve na Assembleia Legislativa da Madeira, reunindo-se com o Presidente do Parlamento Regional, o Sr. Tranquada Gomes.
Eu fui pesquisar... Tranquada ou tranca? Como é que se pronuncia? Tranquada, É aqui diz Tranquada Gomes. Sou Tranquada Gomes, eu fui ver... A alternativa era o quê? Trancada? Trancada? Não, mas eu acho que é Tranquada. Apesar Eu de só tudo, queria vai a verbalização. Vai Eu acho ajustar que é porque trancada, porque- não é. Em princípio é Tranquada, não é? Mas eu acho tem um que trema? É quantidade, não é cantidade. Não, eu sei, mas, Mas- eu acho que o senhor se chama trancada. Bom, mas se chama Trancada Gomes, mais me ajudas. Porque eu fui pesquisar Não Trancada era a Gomes. Madeira É por isso que eu aqui não era a estou. Madeira que tinha um Eu estou deputado aqui só chamado para fazer Coito assistência. Pita. Ó meu amigo, Coito Pita. tu adivinha quem é que faz parelha de advogados na Sociedade de Advogados de Trancada Gomes? Coito Pita. Coito Pita. Portanto, a sociedade destes advogados inclui o Dr. Trancada e o Dr. Coito. Esta sociedade está a 2 causídicos de ser um quadro de revista portuguesa. Falta-lhes o Dr. Magalhães Pirafo e o Dr. Fornicação Esteves. Epá, é a única coisa. É a única coisa. E é com estes senhores que ele está a brincar em vez de decidir quem é que governa este país. O que é que perturba mais os mercados, Valeu João ou Miguel não valeu a pena Tavares? esta digressão? Não, mas eu agora quero saber o que tenho aqui. Agora sobre isto. Agora sobre isto não tenho. Que é? Ouve lá, se tu agora começas a trazer papéis, ninguém te cala. Não é. Não, atenção, eu quero dizer o seguinte sobre agradar ao Financial Times ou agradar à CGTP. Tu já vens documentado. Que é? Eu não estou preparado para Não, isso. epá, esta notícia era muito engraçada. Pá, tinha nós já coisa fazemos desta o Governo de São Paulo há notícia. quantos anos? É a primeira vez que tu vens documentado. Bom, não é nada. Isto Alguma é... coisa de novo está a E tenho acontecer. Luís outra Salvador está notícia aqui a dizer-me, olha o tempo, olha o tempo. Olha o tempo. Bom, eu queria só dizer sobre Pronto. agradar ao Financial Times ou à rua. Agradar à rua neste momento também é difícil, porque a direita também está na rua. Depois de 4 anos de granduladas, que horror! A rua não avalia nada, o povo vai gritar, isso não... Agora a direita está na rua. Eu vi a manifestação, gostei, dava a sensação... Vi aquela rua à frente da Assembleia da República, pareceu muito limpa, porque as pessoas antes de se irem manifestar disseram Fernanda, vá lá, disseram para as empregadas, vá lá dar uma mangueirada naquilo, porque aquilo ainda... Eu tenho medo de apanhar algum bicho da CGTP que lá tenha ficado. E as pessoas foram, e eu gostei de ver a direita na rua dizer horrível, horrível. Já fazia falta. Fazia falta uma palavra de ordem. E eles a dizerem, Costa, escuta, o povo está em luta e nós também. Via-se que era isso. Estavam a pensar. E também gritaram- Não é prémio Wilga. E gritaram... Isto desculpa não sou lá, eu. quem fez? Isto não é homossexualidade. Não é. Isso é claramente homossexualidade. Há uma Isso é fronteira. claramente homossexualidade. Porque há uma fronteira quase. Tens de educar o palato para o que é homossexualidade e o que é Afetação social. classe alta. É Sim, verdade, é verdade. classe alta. Isto Também é classe gritaram alta. Assis, salva o país. A Pois classe alta foi. portuguesa parece Gritaram homossexual, é isso que estão a dizer? Não, e com O o accent punhinho. é uma... O punho com o pulsinho quebrado. O pulso quebrado. Sim, Não sim. eram do Alentejo. Aquilo era direita alentejana, não viste? Aquilo Era direita foi gente que foi alentejana. expropriada da Era um antigo latifundiário. Pois era. Mas, Ninguém em faz isso princípio, assim. Aquilo tem- é gente que anda a cavalo atrás dos touros, meu. Está bem, mas se calhar tem para mexer nas rédeas. Mexer nas rédeas. O que é que perturba mais os mercados, João Miguel Tavares? O programa do PS ou o prolongar da incerteza política? Para mim são sinónimos. Aquele programa do PS é o prolongar de uma incerteza política. É a mesma coisa. Pronto. Então, o Pedro Mexia fica ministro liberal radical e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana e Aprende fazemos só, aqui vai. um brevíssimo intervalo de Ei, 30 que segundos incrível. para ver se alguém se vai embora ou para ver se isto melhora. Teve esse intervalo. Inopinada. Tudo o que se passa, passa na TSF. Estamos de regresso e ainda cá estamos todos, o público incluído. Estamos para, depois de termos distribuído as pastas ministeriais, irmos agora aos estados de espírito e o Pedro Mexia sente-se convergente quanto ao enunciado de objetivos. Quero falar, portanto, É o mesmo assunto. da terminologia Não, mas aqui é só pela terminologia. do acordo de esquerda. Nós já falámos aqui das questões substanciais, das questões políticas, mas este horizonte de um governo de esquerda tem gerado dois efeitos linguísticos muito interessantes. Um é a quantidade de artigos poéticos
Qualquer colunista de esquerda neste momento tem que usar esperança ou sonho nos seus artigos e tem sido uma avalanche poética que eu prefiro ter um governo de esquerda amanhã do que ler mais um artigo com esperança e sonho. E em segundo lugar é o eufemismo, a quantidade de expressões, uma base institucional que permita ir tão longe quanto possível na disposição de cada força política no sentido de uma convergência. A quantidade de palavras eufemísticas, neutras, de um linguajar que não compromete, tem sido incrível. O Ricardo fez um gesto, como quem diz. É claro que não compromete. Como se isso fosse pouco usual na política. Claro, bom, esse é um primeiro ponto. Claro, e segundo é claro que é para não comprometer. Sim, mas o que é que se pede deles? Uma coisa que compromete é dizer assim, vou-me embora de acordo com a minha consciência e esta decisão é irrevogável. Isso compromete. Mas o que é que se pretende deles? É um comprometimento, certo? Mas é um comprometimento, assim, isto é Portugal, pá. Então admite que é uma coligação negativa. Admite-se então que é chamada os partidos estão convergentes os partidos da esquerda estão, cito, convergentes quanto ao enunciado de objetivos a alcançar. O que é isto? Já agora, excelente. Ricardo... Não é bom, é tão habilidoso. Ricardo, claro, como um estilista. É habilidoso, mas também é uma aldrabice. Aquela cerimónia da assinatura não podia ter sido uma nadinha mais pública? É pá, Carlos, vamos lá ver. Eu até o sítio onde foi assinado, eu tenho uma notícia. Mas percebeu as razões do secretismo? Atenção, há mais papel. O secretismo, mas vamos lá ver. Por exemplo, Nuno Melo, do CDS, disse assim: são 3 textos assinados em surdina, contrariamente ao que é habitual, as pessoas não estavam aos berros a assinar. Epá, vou assinar ao Jerónimo! Não, estava em surdina. Diz ele, assinados numa esquina de uma mesa, vejam bem! Numa esquina de uma mesa! E mais, e acrescenta ele, pá, vejam bem, agora numa esquina de uma mesa. Meu Deus, como é que toda nós a gente sabe o que se faz nas esquinas? Nas esquinas de uma mesa, pá, às vezes coisas muito interessantes. E diz ele, e conclui Nuno Melo a lista de abominações deste acordo com uma fotografia de 3ª categoria. E eu, de repente, este Cartier Bresson da política, certamente saudoso da mestria de enquadramentos de Eduardo Catroga, que esse sim tirou uma boa fotografia a um acordo nada surdo, uma fruteira, nem clandestino, aqui há 4 anos, e realmente, se calhar, com saudades da mestria fotográfica de Eduardo Catroga, repudia a fotografia de 3ª categoria que eles tiraram. É pá, ó Nuno. Que aspecto deste entendimento à esquerda é que lhe parece mais suscetível de vir a variar as geringonças, João Miguel Tavares? Exato. Aqui está. O nosso, não é só Pedro Mexia que é um esteta. O Sr. Ricardo Araújo Pereira também é um esteta. Mas, de repente, transformou-se num pragmático assolapado. Mas eu não, lá, pelo menos tu não sonhas nem nada. Exatamente. Não estás a sonhar. Tu queres que aquilo ande. Alguma vez eu ande vim de qualquer aqui maneira. com as tretas do sonho. Tu não. Agora, é a dimensão simbólica, é o que aquilo significa, é o primeiro passo. É como casar na casa de banho. Bom mote. É casar na casa de banho. Bom não sei mote, se é bom habitual. mote. Também lhe parece, como ao economista Pedro Roja, que o tom de voz das deputadas do Bloco de Esquerda poderá ser um entrave ao entendimento? Eu quero saber do tom de voz. O que eu não admito a Pedro Roja... Queres mostrar primeiro o clipe que eu depois digo então, o que é que eu não admito Pedro a Roja, no Porto Canal, referiu-se às deputadas do Bloco de Esquerda nestes termos. Comentar, depreciando o que vou fazer outra vez, o que eu chamo as meninas do Bloco de Esquerda, no Parlamento. Repara aquelas esganiçadas, sempre contra alguém ou contra alguma coisa. Perdão, Ana. Aqui entre nós que ninguém nos ouve. Eu não queria nenhuma daquelas mulheres, já tenho pensado, eu não queria nenhuma daquelas mulheres nem dada. Nem dada. Porquê? Porque eu não conseguiria com ela, uma delas, ou uma mulher assim, construir uma comunidade, uma família. Elas estão sempre contra alguém ou contra alguma coisa. E lá em casa só havia 2 tipos de pessoas. Ou os filhos, ou o marido. O mais provável é que elas se pusessem contra o marido. Ora bem. E o economista Pedro Roja, assim, a pôr de parte a ideia de vir a aceitar propostas de casamento de Catarina Martins, Marisa Matias, Mariana Mortágua. Tirem daí o sentido. Sim. Mesmo que inteiramente grátis. Este pedação não apanham elas.
Eu gosto de ele dizer nem dadas, porque ele põe a hipótese. Eu até podia comprar uma ou duas, mas não, nem dadas. Mas há um que é momento de que irritação muito destaca- bom quando ele diz uma delas. Uma porque, várias. no fundo, é- Sim. E eu gosto O muito que é de que ele dizer assim. destaca Isto é na uma coisa em que finura eu tenho- desta análise, eu João tenho Miguel Tavares? pensado. Isto é fruto de reflexão. Ninguém cala, cara. Isto é fruto de reflexão. Tu estás on fire. Ninguém cala, Ricardo. Não, desculpa, desculpa. Eu quero dizer uma coisa só, que é que eu não admito a Pedro Rocha é Mariana Mortágua tem que estar fora disto. Eu quero aqui dizer que eu estou disponível para casar com a Mariana Mortágua se ela estiver disponível. Mas o que é isto? Eu não sei o que é mais assustador para a Mariana. Se é aquele não querer casar com ela, se é o João Miguel querer. Atenção. Não sei o que é mais ofensivo. A semana está a correr mal à deputada. E ela não é esganiçada. Pois nada, desganiçada. Voz baixa. Nada, assim uma vozinha suave de cama. Não é nada. Estava tudo a Oh, que bonito. Estava tudo a correr tão Estava a bem. correr tão bem até É, agora. pá, é verdade. Esta Roja é um machista. Pumba, vem. Então, voz de cama é machismo. É pá, é um bocadinho, não é? Eu sei. Voz de cama é machismo. Estás a falar em cama, pronto, eu acho que é. Oh, meu Deus. Eu não arriscava. Quer dizer, pronto, isto também não é um programa só para debate Agora. político. Temos todos que nos mostrar solidários com a mulher de Pedro Roja, porque ela, de facto, Sim, deve claro. ter aguentado muito Já se ao longo percebeu dos que ela- tempos. Sim. Agora, mas espera aí, saltar daí para fazer disto um grande caso nacional e o Porto Canal, nem sequer Pedro Roja, o Porto Canal ter que vir pedir publicamente desculpas. Também se fez um grande caso com a história de José Rodrigues dos Santos ter dito deputada, referindo-se a Alexandre Quintanilha, não é? Exatamente. E ninguém... Quando, em princípio, terá sido um lapso, a não ser que ele fosse realmente um imbecil. Certo. Portanto- Esse também não faz sentido nenhum. Mas aí até ainda poderias dizer que o José Rodrigues Santos está ali em representação da RTP e, portanto, ele compromete o canal. Este senhor está ali a dar a opinião dele. É verdade que foi convidado pelo Porto Canal, mas daí o Porto Canal ter que pedir desculpa pelas opiniões é a mesma coisa que o público pedir desculpa pelas minhas opiniões por aquilo que eu escrevo. E tinha Coisa tantas que para Ricardo... coisa que Ricardo imagina. Acho uma excelente ideia ou a visão andar a pedir desculpa para os juízes que Ricardo Araújo Pereira... Já agora, as acho que deputadas do Isso é Bloco verdade. foram também Por acaso, alvo esta é? semana Por acaso. do Conselheiro de Estado Luís Filipe Menezes. O antigo líder do PSD escreveu o seguinte no Facebook: o ar de deslumbradas com que as misses do BS pavoneiam, abre parênteses, já se pintam e arranjam de acordo com a sua condição de burguesas assumidas e não tardará muito que sejam vedetas das colunas sociais. O ar, portanto, o ar de deslumbradas com que se pavoneiam augura uma enorme vontade de aceder às mordomias de um poder que tanto vilipendiam. Atenção, é possível que as senhoras do Bloco se estejam a embonecar para reverter a opinião negativa de Pedro Roja. Não as quero nem dadas. Epá, espera aí, vou pôr um rímel então e um batom. Eu estou contra isto. Vejam bem, até já saem à rua penteadas. Bem observado, Luís Filipe Menezes. Bom, Sim, íamos falar da isso TAP. é um reflexo das mordomias. Que elas só fazem aquilo porque é as mordomias do poder. E sim. E se há pessoa que nunca usufruiu de mordomias do poder, acaba por ser Luís Filipe Menezes. Nem se deslumbrou nunca com qualquer espécie de Nada, poder. nunca. Íamos falar da TAP e de mais não sei o quê. Não posso. não há tempo. Pronto, há decretos. Há decretos. O Pedro Mexia Sério, decreta. já passou. Epá, ninguém Mas, cala este gajo. Desculpem. Mas ou mas? Desculpem. Pá. É mas e mas, porque o Gil Garcia? Não é Gil Garcia, um abraço para Gil Garcia. Não, é o presidente do Governo Regional da Catalunha, que os partidos catalães, portanto, exceto os partidos nacionais, exceto o PP, o PSOE, e incluindo o Cidadãos e o Podemos, portanto, os quatro partidos nacionais e a Esquerda Unida não são independentistas, mas houve um acordo entre os vários partidos independentistas de esquerda e de direita para tentarem ter uma maioria no Parlamento. Só que essa maioria depende de um partido radical de esquerda, chamado Candidatura de Unidade Popular, e esse partido, que aceitou ir na coligação, agora tirou o tapete ao chefe da coligação e chumbou 2 vezes. E, portanto, a pessoa que... Mas era uma coligação sólida. não sei, a pessoa que... Eles assinaram algum papel. A pessoa que queria estar à frente de um governo dependente de um pequeno partido radical não vai ser presidente do governo, porque esse partido radical cortou-se 2 vezes. É para meditar. O João Miguel Tavares decreta 25 euros.
25 euros. É o Bar 25, não? 25 euros. Há aquele humorista muito divertido dos Gato Fedorento. Que tem muita graça. O Zé Diogo Quintela. O Zé Diogo Quintela disse devia ser 25 fotocópias. Pois claro. 25 assim nos jantares. Ele disse que era 25 fotocópias mais 10 cadernos do Duda se fosse com bar aberto. Isto porquê? Porque um dos meus amigos favoritos, José Sócrates, vai à antiga FIL no dia 22 de novembro, quando se celebra um ano da sua detenção à saída do avião, e ele vai celebrar essa data com um mega jantar, alegadamente, Não é almoço? na antiga FIL. Mega almoço. É almoço. É almoço. É almoço, é. para a gestão Um mega almoço na antiga FIL. E parece que custa 25 euros. Sabe-se as dificuldades económicas pelas quais ele hoje em dia passa e, portanto, fica aqui... Mas quem organiza não paga. O apelo. Quem organiza não paga? Não paga, mas recebe. Porque o senhor tem que pagar os advogados, não é? E, portanto, se aquilo encher, pode ser que saia de lá algum. Eu só relembro aquela sugestão que eu dei na semana passada da operação de stop à saída. O Ricardo Araújo Pereira decreta stress. Eu se calhar stress, mas antes disso queria só fazer uma nota muito breve sobre o facto de na Bet Anduin, as pessoas que apostaram que era este o programa em que o João Miguel ia aguentar até ao fim sem falar do Sócrates acabam de perder. Foi mesmo em cima da meta, mas perderam. E as que apostaram que eu ia passar sem falar do BES também. Que é o stress, parece que o novo banco, que era o bom, volto a recordar que este era o bom. Tinha só a xixa. Não conseguiu. Chumbou nos testes de stress. 1.400.000. Parece que precisa só de mais uns tostões. 1.400.000... Não, 1.400 milhões... Não, 1.400 milhões. 1.400 milhões. O servidorozinho. Espero que Está contribuas. concluída mais uma reunião semanal. Na próxima semana haverá programa de 2 a 8 dias, mas antes disso, na próxima quinta-feira, estaremos em direto de Braga, a partir das 7 da tarde, numa emissão especial do Governo Sombra, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.